próximo governo do Lula, ele vai ter uma característica muito importante, que é bom que todo mundo que está votando no Lula hoje fique muito ligado para poder cobrar e estar junto do governo para a coisa andar para um bom caminho. Quem está ganhando essa eleição agora, diferentemente do que já aconteceu em algumas outras eleições do PT, não é o PT sozinho, não é o Lula. Boa parte do povo brasileiro está dando essa eleição para o PT e para o Lula hoje porque quer se ver livre do Bolsonaro. Então vocês tenham isso na cabeça. Essa eleição é uma eleição que está sendo vencida pelos brasileiros de bem. Vamos começar a usar isso aqui nós agora. Nós, os brasileiros de bem, estamos vencendo essa eleição. Porque nós, os brasileiros de bem, os brasileiros verdadeiramente de bem, não essa gente horrível que tá por aí matando pessoas, ameaçando pessoas, não essa gente horrível, nós, os brasileiros de bem, vamos ganhar essa eleição. Porque muita gente não gosta do Lula, muita gente não gosta do PT, muita gente não gostaria de votar no Lula, muita gente não gostaria de votar no PT, muita gente até hoje é magoada com os escândalos de corrupção que teve no governo petista e não se tira a razão das pessoas, gente. Quem se coloca na disputa pública vai sofrer críticas. A res pública é das pessoas. A pessoa tem o direito a ficar puta da cara se ela descobre que um partido participou de um esquema de corrupção. Ela tem o direito. Não adianta você vir espernear aqui e falar que a população tá errada agora e que não pode cobrar, né? A pessoa pode achar isso. O que é muito diferente dessa balela da imprensa de ficar cobrando autocrítica do PT, né? Só o PT tem que fazer autocrítica no Brasil. O PT, na verdade, o PT é o único partido que já fez autocrítica, né? O PL vai fazer autocrítica depois que sair dessa eleição aí, por causa do Bolsonaro. O PMDB já fez alguma autocrítica. O PSDB já fez alguma autocrítica pelo Aécio ter contestado as eleições logo depois que perdeu para Dilma? Não, né? A imprensa já cobrou autocrítica do PSDB? Não que eu me lembre, né? Toda semana tem algum gênio cobrando autocrítica do PT. Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que as pessoas têm as suas razões para dizerem o seguinte: eu não gosto do Lula. A pessoa tem ou não tem razões? Tem razões. O Lula é uma pessoa perfeita? Não é, ninguém é, né? A pessoa tem razões para dizer que não gosta do PT? Tem, pode ter razões. A pessoa pode ter um prefeito petista lá na cidadezinha dela no interior que fez merda. E ela fala, não, eu não gosto do PT, o prefeito entrou aqui e só fez merda. Né? O Brasil tem 5.500 municípios. Isso acontece. Isso já aconteceu, inclusive. Mas, mesmo essas pessoas, boa parte delas está dizendo, eu vou votar no Lula, eu vou votar no PT, eu quero tirar o Bolsonaro. Então, essa eleição de agora é uma eleição que está sendo vencida pelas pessoas de bem, que somos nós. Nós somos as novas pessoas de bem, né? Olha só o que eu vou falar agora aqui. Mesmo que isso não estivesse acontecendo, nós teríamos direito a pressionar o governo a partir do dia 1. Porque quem mantém o governo somos nós. Uma pessoa, quando ela decide concorrer a um cargo eletivo, ela decide pelos meios dela. Isso é um problema dela. Se ela não quer sofrer essa pressão, ela pode fazer qualquer outra coisa. Ela pode ser, né, um profissional liberal, sei lá o quê, vai fazer outra coisa da vida. Se você decidiu concorrer a um cargo eletivo e quando você for eleito, 100% da população, inclusive aqueles que não votaram em você, tem o direito a cobrar você. É para isso que você está sendo eleito. É assim que funciona a política. Mas nessa eleição, ainda por cima, existe um grande ajuntamento de pessoas diferentes. Pô, gente, o vice do Lula é o Alckmin. Né? A gente tem aí fazendo coro pro Lula do Boulos ao Meirelles. O Boulos é igual ao Meirelles? Não! O Boulos e o Meirelles vão concordar a partir de 1º de janeiro de 2023 na maior parte das pautas econômicas e sociais do país? Não! Entendeu? Então teremos muito mais do que o direito de fazer cobranças ao governo do PT. Justas, da maneira correta, sem violência. A gente tem que renormalizar o debate público, galera. Isso é uma coisa importante demais, assim. Eu quero bater muito nisso a partir do ano que vem. Nós temos uma função importante. Nós que eu digo assim, nós que estamos aqui debatendo em rede social, usando Instagram e Twitter e comentando aqui no YouTube e tal. A gente tem uma tarefa muito importante no ano que vem. Assim, na minha opinião, é a primeira grande tarefa que a gente tem. A gente precisa renormalizar o debate público. O debate público tem que voltar para o trilho da civilidade. A gente tem que conseguir conversar. Essa é a essência da democracia. A democracia é um sistema que funciona com base em pressões públicas e privadas na base da conversa. O que a gente vive no Brasil hoje é uma democracia mal funcionante que vive na base da ameaça, do insulto, da infâmia.
da injúria, da difamação, da calúnia, do assassinato, das tentativas de. A gente precisa renormalizar, voltar a um debate público, eu não gosto dessa palavra, mas para se entender, né? Civilizado, né? Civilização quer dizer muita coisa, né? A gente precisa normalizar o debate público e a partir dele fazer sim as cobranças ao próximo governo, que não é um governo do PT e nem é um governo do Lula, é um governo do Brasil. Lembram quando o Bolsonaro foi eleito, que ele falou? Eu fui eleito por esses votos aqui. Então eu vou governar para essas pessoas aqui. O Bolsonaro falou isso. O próximo governo vai cometer o mesmo erro? De governar só para quem concorda? Ou para quem fecha em todas? Ou para quem nunca critica? Não, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Eu tenho certeza que não vai fazer isso. E há muita coisa pra gente debater no Brasil, gente. Muita coisa. Inclusive essa grande frente ampla necessária para derrotar o militarismo que está no Brasil hoje, né? Para derrotar esse governo militar que está instalado no Brasil hoje, que chegou ao poder através do voto e não através de um golpe militar clássico, essa frente ampla, ela tem enormes contradições. Enormes contradições. Tem gente ali que pensa A e tem gente que pensa Z em relação a tudo. Essas contradições vão ter que ser trabalhadas dentro desse governo. E a sociedade vai ter que acompanhar isso. E fazer pressão aqui, fazer pressão ali, fazer pressão aqui, fazer pressão ali. Né? Senão a gente corre o risco de quê? De ver um governo que, obviamente, não é nem perto desse governo Bolsonaro, mas um governo que vai seguir uma agenda que não é a agenda que a maioria das pessoas que estão votando no Lula e no PT agora espera. Que é uma agenda voltada para o social. Então a gente tem o dever e o direito de cobrar o governo. Só que a gente precisa normalizar o debate público. Isso tem que ser feito dentro da regra. Tem que ser feito, né? De boa, né, gente? É uma conversa. Não, sem ataque, sem jogo sujo, sem golpe abaixo da linha de cintura, sem facada pelas costas. Não é assim que a gente pode continuar fazendo política no Brasil, né? Não dá. A gente tem que normalizar o convívio. Acho que essa é uma grande tarefa que a gente tem. Não tem nada a ver com se vai criticar o próximo governo, não. Claro que vai se criticar o próximo governo. Ora, vocês acham que a gente não vai criticar o próximo governo? Vocês aí não vão criticar o próximo governo se fizer merda? Pô, pelo amor de Deus, né? Tem alguém aqui que trabalha, deve ter alguém que vai trabalhar para o governo, tudo bem, aí não vai criticar, né? Mas o governo tem que trabalhar para a população, né, gente? O governo trabalha para o povo e não o contrário. Isso é importante. Não percam isso de mirada. O próximo governo, seja lá qual for, não é o governo de uma pessoa ou de um partido. E a gente está fazendo uma grande frente ampla, conversando com pessoas que normalmente não estariam fazendo essa composição, para tirar essa praga que está no poder. E essa frente ampla depois vai ter que lidar com as suas próprias contradições. E a população vai estar olhando para isso e falando sobre isso e cobrando isso. É diferente de atacar, de partir para agressão, etc. e tal. Isso eu espero que a gente consiga minimamente normalizar o debate público, né? É o meu desejo para cima de tudo. Inclusive como jornalista, porque pra gente é horrível, né?